Gênesis capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela diz: Eis aqui minha serva Bila, entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher a Jacó, e entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel: Com lutas de Deus, tenho lutado com a minha irmã e também venci. E chamou seu nome Naphtali. Vendo, pois, Léia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia: Vem uma turba, e chamou seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia: Para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurado. E chamou seu nome Azer. E foi Rúben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: Ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar. E Léia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Versículo 27. Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, e te darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros.
e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia brancura e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos, e pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. A maneira como Jacó se pagou de Labão. Versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou pelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente ao rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha a beber. E conceberam, vindo a beber, e concebeu o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho dos canos, para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelas, e jumentas. Eita, quantos acontecimentos aqui nesse capítulo 30 de Gênesis. O capítulo 30 ele dá continuidade no 29, quando ele começa a contar sobre a descendência de Jacó. Interessante, tudo isso aqui ainda acontece dentro da casa, né? Dentro do terreno, dentro da fazenda de Labão. Jacó ainda morava com Labão quando todas essas coisas aconteceram. Provavelmente aconteceu concomitantemente até com algum dos eventos anteriores aqui que a gente leu, dessa questão de ter casado com primeiro com Leia, depois com Raquel. Então, provavelmente ainda ali nos primeiros anos de casados, 2, 3 anos, às vezes já começou a acontecer essas coisas. Aí 5, 6, 7, 8 anos de casado já começou a acontecer das mulheres darem as suas concubinas para que Jacó pudesse se deitar com elas e assim gerar filhos. Então, eu sei que a briga, a concorrência pela atenção de Jacó era muito grande. Aqui, apesar de ter um problema familiar, ter essa questão dessa disputa entre as irmãs, né, poderiam ter mais apoio uma da outra, poderem se ajudar, poderem entender que estava contribuindo para um propósito, estavam vivendo para a vida daquele homem um tempo de promessa ali, de cumprimento da promessa. Na verdade, a promessa foi feita em Abraão, mas agora em Jacó se cumpre essa promessa, e elas podiam entender que estavam fazendo parte disso, mas não, ao invés de compreenderem isso, elas criaram uma rixa, uma contenda, uma briga, uma disputa. E aí, realmente é nesse cenário que acontece o capítulo 30, na verdade do 29, ali do versículo 32 do 29 até finalizar aqui o 26 do capítulo 30. E aí essa história aqui, mas por um outro lado a gente vê um cumprimento do que Deus queria. Virando essa disputa, é o time de vendas, né? Cada um quer bater a meta. Então aqui cada uma delas queria bater a meta de ter mais filho que a outra, para poder brigar aí por atenção do marido. E aqui a Bíblia não fala, mas a gente sabe que também da sociedade. Elas ainda viviam nos terrenos do pai, né? Nas terras dos pais. Então provavelmente tinha familiares, amigos próximos, e que também ficava aquela conversa que a gente sempre sabe que tem em comunidades, né? Em família, na igreja, na empresa, sempre em lugares onde tem um ajuntamento de pessoas, às vezes acaba gerando esse burburinho sobre algum acontecimento. Leia teve filho,
Você viu, Raquel não teve até hoje. E aí, Raquel, que dia que você vai, que dia que você vai ter um filho? Até hoje nada. Mas você já tomou aquele remédio assim? Olha, eu acho que você está amaldiçoada, porque não é possível. Você já orou a Deus? Então você está em pecado. Começa aquela conversação, né? A Bíblia não relata isso, mas eu fico imaginando comigo aqui como não deve ter sido isso ali no meio deles, no meio daquelas pessoas. Pois bem, e aí assim acontece de terem vários filhos até o nascimento de José. Então vemos aqui que José, filho de Raquel e Jacó, ele ainda nasce nas terras de Labão. E aqui com essa briga, com essa disputa, acaba que elas tiveram muitos filhos. Aqui 11 filhos, né? Ao todo, na verdade, se contar Diná, ainda vai para 12 filhos mesmo, que se eu não me engano, que é a última filha de Léia. A última gestação de Léia nasce Diná. E Labão faz um novo pacto com Jacó. Então, no versículo 27 já começa a trabalhar mais essa outra vertente dessa coisa que aí Jacó, passado tudo isso, Jacó chega para Labão e fala: quero ir embora, quero sair porque eu quero trabalhar por minha casa. E aí o versículo 30 ele fala aqui: porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Então, acho que tudo que ele trabalhava ali, provavelmente, talvez ele entra nessa faixa dos 14 anos ali, 7 de Raquel e 7 de Léia. Já te contrário, né? 7 de Léia, que trabalhou enganado, depois mais 7 de Raquel. Então, provavelmente, está nesse intervalo de tempo ainda desses 14 anos. E aí, agora, ele trabalhou por todo esse tempo para Labão. E Deus tem abençoado muito a mão de Jacó. E agora, Jacó falando: também preciso trabalhar por mim. E aí, Labão fala: não, de maneira alguma. Vamos conversar, qual que é o teu salário, fala o que você quer. E aí Jacó não pediu um salário específico, mas ele falou: faz o seguinte, então todas as que forem lisas, na verdade aqui eu acho que ainda estava na parte de que todas que forem malhadas, né, todas que forem malhadas tanto do gado quanto das ovelhas ali, então vai ficar para mim. As que não forem malhadas é sua. Então, entrou no rebanho, fez essa separação de um tipo de gado para um tipo de gado para outro. E aqui foi onde no versículo 37 conta a maneira como Jacó se pagou de Labão. Então ele fez aqueles riscos ali naquelas aqui fala que varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheiro. Então ele pegou essas varas, né, esses galhos, pequenos galhos, e fez essas riscas e colocou ali para que toda vez que o gado fosse ali se alimentar, ali beber água, na verdade, que ele pudesse procriar de frente para aquelas varas, e assim, curiosamente, as crias saíam também na estrada e essas ficavam com Jacó. Então, aqui a gente vê como Jacó buscou uma forma de trazer maior sustento para o seu lar e construir a sua fazenda, mesmo dentro da fazenda de Labão. Mas o que me chama a atenção aqui é como Deus usa para cumprir as suas promessas. Então, estava aumentando, como era a promessa a Abraão, realmente estava aumentando a descendência de Abraão, por isso que teve essa briga, né, entre as mulheres de Jacó, com esse sentido de haver essa concorrência e realmente gerar uma grande quantidade de filhos ali para Jacó. E agora também Deus cuidando de fazer com que a fazenda dele aumentasse para cuidar desta grande família. E aí, vamos ver, capítulo 31, tem uma grande história, tem uma grande virada de chave aqui, e vamos analisar juntos no próximo vídeo.